Te mando bom dia, tudo bem? Bom, hoje nós daremos continuidade à matéria que nós vimos há 2 semanas, ou seja, antes da revisão e antes da correção da revisão. Nós havíamos falado sobre acentuação gráfica. Nós trabalhamos várias regras, trabalhamos com as questões das proparoxítonas, em que todas elas são acentuadas, e as respectivas regras de oxítonas, paroxítonas e também os monossílabos tônicos. Ok? Monossílabo, lembrando que tem uma sílaba só, dissílaba 2, trissílaba 3, tá? Oxítona, a última sílaba ela é a mais forte, paroxítona, a penúltima é a mais forte, e a proparoxítona, a antepenúltima é a mais forte. Então, só para que a gente dê uma pincelada para entrar na matéria de hoje, por exemplo, na palavra café. Na palavra café, a sílaba mais forte é a última, ou seja, é fé. Então, nós temos aí uma oxítona. Vamos ver outra palavra. Deixa eu pensar, porque eu tô pensando assim rápido. Uma outra palavra, paroxítona. Legal, não veio nenhuma palavra, mas eu acabei de achar aqui. Tórax. Tórax, a penúltima, tá? É tó. Então a última seria araxe, tá? Última. Vou botar um U de último, P de penúltimo. Então, tó é a parte mais forte. Então, nós temos aí uma paroxítona. Lâmpada. Tá? Então, nós temos lâmpada. Última, penúltima, antepenúltima. Então, se é a antepenúltima, então vai ser uma proparoxítona, tá? E monossílabo é aquele que só tem uma sílaba. Então pode ser fé, só, sóis, também, e assim sucessivamente, ok? E aí tem as regrinhas que, claro, tem que olhar as terminações para relembrar se elas são ou não acentuadas e por quê, ou ainda porque elas são acentuadas, ok? Então hoje nós iremos falar sobre os hiatos. Tá lá no finalzinho, na parte das regras especiais, nós falamos sobre os ditongos abertos, tá? Só vou relembrar, vamos lá. Os ditongos de pronúncia aberta, el, ei e oi, recebem acento agudo na vogal, nas palavras oxítonas e nos monossílabos. Tô apagando aqui pra gente trabalhar com o conteúdo da aula de hoje. Então, é o seguinte. Lembrando que eu estou na parte das regras especiais lá no final. Seguinte, eu disse o seguinte, que os ditongos abertos, el, ei e oi, são acentuados quando nós estamos trabalhando com as oxítonas e com monossílabos, monossílabos. Ou monossílabas, tanto faz. Então, se eu tenho a palavra céu, por que a palavra céu é acentuada? Porque é uma monossílaba constituída de quê? De um ditongo aberto. Qual? El. Tranquilo? Então, céu é uma palavra monossílaba. Por que se aparecer no trabalho de revisão de vocês, porque a palavra céu é acentuada, justifique a acentuação da palavra céu. A justificativa que você deve fornecer é a seguinte. Trata-se de uma monossílaba que possui marcada por um ditongo aberto. Então, ou ainda, os ditongos abertos, el, ei e oi, são acentuados quando nós temos palavras oxítonas ou monossílabas. Isso não é válido para as paroxítonas, ok? Por isso que as palavras como ideia, assembleia, colmeia e assim sucessivamente, elas não são acentuadas. Percebam que colmeia, nós temos aí um ditongo. Mas o que diferencia? Por que não tem acento? Porque, na verdade, a gente não tem oxítona nem monossílaba. A gente está trabalhando com uma paroxítona. Então, primeiro passo para saber
o porquê da acentuação é saber também fazer a separação silábica. Porque se você não sabe fazer a separação das sílabas e identificar a mais forte, você não vai saber justificar o porquê daquele acento, ou ainda vai acentuar de forma incorreta. Tranquilo? Então, avançando aí, eu também coloquei a palavra chapéu, tá? Só pra gente olhar aqui, observem aqui. Chapéu. Por que chapéu é acentuado? Qual é a sílaba mais forte? Nós temos duas. Chapéu. Pel é a mais forte. Então é uma oxítona. Então você pode me dizer o seguinte, que os ditongos abertos, oi, são acentuados em palavras oxítonas e monossílabas. No caso, trata-se de uma oxítona. Beleza? Então vamos avançar. E eu coloquei inclusive uma observação. Não há acento agudo nos ditongos abertos ei e oi em palavras paroxítonas, ok? Bom, e, dei, a. Então nós temos 3 sílabas. O a fica na última, e mais forte é qual? Só para vocês perceberem o que eu tô falando. Olha pra cá. Ideia. Caramba, não sei como é que vai ficar. Então vamos lá. Ideia. Tenho 3 sílabas. Qual é a mais forte? Essa aqui. Por que eu não acentuo? Porque eu só posso acentuar ditongo aberto se for uma oxítona ou uma monossílaba. Aqui nós temos uma monossílaba? Não. Por quê? Porque eu tenho mais de uma sílaba, então não posso ser uma monossílaba, né? E por que não é oxítona? Porque a mais forte não é a última, é a penúltima. Então, a mais forte sendo a penúltima, a gente tem uma paroxítona. E a gente não acentua as paroxítonas que possuem ditongos abertos, ei e oi. Avançando. Regra dos hiatos. Bom, hiato, gente, é um espaço, ok? Então, vejamos. Regra dos hiatos. Coloca-se acento agudo nas vogais I e U tônicas dos hiatos quando estiverem sozinhas na sílaba ou seguidas de S. Caramba, não entendi nada. Beleza? Vamos lá. Primeira coisa que você precisa saber é o que é um hiato. Hiato significa espaço. Então, quando eu falo que ocorre um hiato, ocorre um espaço. Então, por exemplo... Nossa, que horrível, peraí. Sem ficar muito confuso. Saúde. O que é um hiato? É a junção, tá? É o encontro de... quando eu tenho duas vogais e elas ficam... duas vogais não, vamos botar 2 letras, ok? Porque existem outros tipos de hiato, mas enfim. Vamos lá. Quando o hiato é quando a gente tem duas vogais, 2 letras, né? E elas se separam. Elas ficam, quando a gente faz a separação silábica, elas ficam em sílabas diferentes, tá? Então nós vamos... Deixa eu pegar aqui a caneta. Vamos ver. Então vamos fazer a separação silábica. Saúde vai ficar sa-u-d. O que nós tínhamos aqui? Nós tínhamos duas vogais. Nós tínhamos o A e o U. O que foi que aconteceu aqui? Eu separei. Em vez de deixá-las juntas, ou seja, na mesma sílaba, o que eu fiz? Eu coloquei em sílabas distintas. Então, esse espaço aqui, o que aconteceu? Houve um espaço entre a vogal, entre as duas vogais. Esse espaço a gente chama de hiato, que é a separação de 2 vogais, ok? Então, quando a gente separa 2 vogais... nós temos aí um hiato. É diferente de, por exemplo, falar... Aqui eu botei saúde. Vou botar agora saudade, que é uma palavra assim mais... que lembra, tá? Então vejamos, vamos fazer a separação. Vai ficar sal-da-de. Professora, então aqui eu tenho hiato? Não, eu tenho um ditongo. Por quê? Ditongo é a junção de 2 vogais, tá? Então, aqui o que acontece?
eu tenho duas vogais numa mesma sílaba. O hiato, ele se configura pela separação das minhas duas vogais. Aqui ocorre a junção. Ah, mas a palavra é próxima, tá? Botei assim, essa parte inicial, só pra gente conseguir pegar mais ou menos a mesma estrutura. Percebam que saúde, o A fica numa sílaba e o U fica em outra. Ele fica sozinho, tá? Então, quando a gente faz essa separação entre as vogais, recebe o nome de hiato, tá? A gente tem aí um hiato, tá? Quando eu falei que existem outros tipos de hiato, é porque até da forma como a gente se comunica, às vezes a gente fala, houve um hiato, né? Enfim, no sentido de espaço mesmo. E quando eu falei, é a junção de duas letras, vamos levar em consideração a questão de duas vogais, tá? Porque às vezes o hiato ele pode vir seguido de uma outra letra, por exemplo, na palavra ruim. Ui. Lembrando que a pronúncia correta não é ruim, ruim, não, é ruim. Então, aqui nós temos duas vogais. Como é que se separa? Fica ru-in. Então, ocorre um espaço, uma separação entre as vogais. Essa vogal aqui, ela veio seguida de M, ok? Mas isso aqui ainda continua sendo um hiato, beleza? Então, vamos considerar hiato aí como uma separação de duas vogais, porque cada uma vai ficar numa sílaba, beleza? Então, continuando. O primeiro passo era saber o que era hiato, tá? Relembrar. Isso aí é o conceito de sexto ano, mas passei pra gente dar continuidade. Então, vamos lá. Então, eu disse o seguinte, que a gente vai acentuar o I e o U quando elas estiverem, quando elas forem tônicas, ou seja, quando a sílaba delas, quando as vogais apresentarem mais força, tá? Então, I e U tônicas dos hiatos, quando elas estiverem sozinhas ou seguidas de S. Então, a gente vai acentuar sempre que elas fizerem parte de uma sílaba mais forte, tá? Ou ainda quando elas vierem seguidas de S. Professora, pode mostrar? Posso. Vamos lá. Primeiro aí que eu coloquei foi saída. A gente sempre acentuou saída, mas eu não sei qual é a regra. Vamos lá, vamos fazer a separação? Vai ficar sa e da. O que eu falei? Que quando o I, barrinha aqui, U, forem tônicos, ou seja, for a sílaba mais forte, ela será acentuada se estiver sozinha ou seguida de S. Ou outra assim, ou com o S. Ok? Então, o que aconteceu aqui? Saída. Poxa, saída eu sei que tem acento, mas por quê? Porque quando a gente faz essa separação, tá? A gente tem o quê? O I mais forte, o I tônico, que é o I forte, onde está a força na nossa sílaba, tá? Então, por isso a gente acentua, porque, na verdade, a gente tem uma separação. Por que saída é acentuada? Por que a palavra saída é acentuada? Porque trata-se de um hiato, porque ocorre um hiato, e a sílaba, né, a vogal I, é a mais forte. E ela está sozinha dentro da minha estrutura, né, dentro da minha palavra. Quando eu faço a separação, o I, ele está sozinho. Então, quando está sozinho ou quando está seguido de S e é mais forte, aí eu acentuo, ok? Bom, a outra palavra que eu coloquei aí foi faísca. Poxa, professora, você botou uma no singular, né? No singular não, perdão. Uma sem S. Então, vamos ver a outra palavra? Vamos. Então, nós temos aí a palavra faísca. Poxa, faísca é acentuada, mas por quê? Vamos fazer a separação? Vai ficar fa, is, ca. Beleza? O que nós temos aqui? Nós temos um I seguido de S, sendo essa sílaba a mais forte. Se ela é mais forte, ela é a tônica. Ok? Então, eu acentuo os hiatos, tá? Quando o I e o U são tônicos e eles podem, ou não, ou eles vêm seguidos ou não de S, tá? Eu termino a explicação no próximo vídeo.